Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal do YouTube Aprendiz de Crocheteiras. Eu sou Bruna Spijack, professora e designer de crochê. E na videoaula de hoje eu vou ensinar uma peça nível básico, super fácil, para iniciantes. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito ou inscrita, não perca tempo, se inscreva aqui no canal, deixe seu joinha e o seu comentário. Bom, agora vamos conferir a lista de materiais e o passo a passo dessa peça. Para fazer a peça, você vai precisar de um novelo do fio Barroco Max Color 6, 200 gramas na cor 5767, verde bandeira, um novelo do fio Barroco Max Color número 6, 200 gramas na cor 3402, vermelho círculo, um novelo do fio Encanto na cor 7577, ouro, agulha para crochê número 4,5 mm, tesoura, fita métrica. A peça mede cerca de 35 cm de diâmetro e dois novelos do fio Barroco Max Color 6, 200 gramas, rendem aproximadamente 4 suplás alternando as cores. Você pode substituir o fio Barroco Max Color 6 por Apollo 6. Siga as orientações da videoaula. Para iniciar o suplá, vejam só que eu estou com um fiozinho verde. Você também pode iniciar com o fio vermelho, fica a seu critério. E aí, no acabamento, você alterna as cores. Bom, então eu posso começar fazendo um anel mágico para iniciar a primeira carreira ou um anel composto por 4 correntinhas e ponto baixíssimo. Eu optei por tecer as 4 correntinhas. Então eu faço aqui o nozinho inicial do crochê que não conta como corrente e a partir dele eu teço 4 correntinhas. Feito as 4 correntinhas, insiro pegando na primeira, puxo tudo e faço ponto baixíssimo. Agora, dentro deste anel, eu vou preencher com 12 pontos altos. Começo o primeiro pontinho com 3 correntinhas, dou a laçada e dentro do anel eu preencho com mais 11 pontos altos, totalizando 12 pontos. Finalizados 12 pontos altos, eu vou inserir na terceira corrente e vou fazer aqui ponto baixíssimo. E agora, para as demais carreiras, nós sempre vamos acrescentar 12 pontos. Então, se aqui eu tenho 12 e para a próxima carreira eu vou acrescentar mais 12 pontos, nós teremos 24. Vou tecer da seguinte forma, 2 pontinhos altos para dentro de cada ponto de base. Então, começo com 3 correntes, dou a laçada, insiro pegando dentro do mesmo pontinho e faço aqui o segundo ponto alto. Então, temos 2 pontos dentro de um mesmo ponto. Dou a laçada para o ponto seguinte, preencho com 2 pontos, 1 e 2. Para o ponto ao lado, 2 pontos, 1 e 2. Então, nós vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira, totalizando 24 pontos. Para finalizar a segunda carreira, eu insiro na terceira correntinha, faço aqui ponto baixíssimo. E agora vamos para a terceira carreira. Para a terceira carreira, eu vou acrescentar mais 12 pontos. Então, 24 mais 12 igual a 36 pontos. E eu vou distribuir esses 36 pontos da seguinte forma. Faço um ponto sozinho para dentro de um ponto e para o ponto ao lado de base eu preencho com 2. Então, eu vou alternar 1, 2, 1, 2 até completar os 36 pontos. Eu vou iniciar então com 3 correntes, vou dar a laçada, no ponto ao lado eu vou preencher com 2, 1 e 2. No ponto seguinte faço apenas 1 e no ponto ao lado eu preencho com 2, 1 e 2. Então, eu vou alternar um ponto sozinho para dentro de um ponto e 2 pontos para dentro de um único ponto de base. Então, um ponto sozinho e 2 no próximo ponto. Para finalizar a terceira carreira com 36 pontos, eu insiro na terceira corrente e faço ponto baixíssimo. Agora, para a quarta carreira, vamos acrescentar mais 12 pontos. Se eu tenho 36 para a terceira, para a quarta, eu vou ter então 48 pontos. E de que forma eu vou distribuir esses pontinhos? Eu vou tecer aqui 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto. No ponto de base seguinte, eu preencho com o segundo ponto. Então, nós temos um pontinho para cada ponto. Temos 2 pontinhos sozinhos.
Para o ponto seguinte, eu preencho com 2, 1 e 2. Então, vejam que o número de pontos individuais para cada ponto aumentou. Antes, nós tínhamos um sozinho, agora nós vamos ter 2 sozinhos e depois um casal. 2 sozinhos e um casal. Então, aqui eu preenchi com um casal. No ponto ao lado, eu faço um sozinho. No ponto seguinte, eu faço um sozinho. E no ponto ao lado, eu faço um casal. 1 e 2 dentro do mesmo pontinho de base. Eu vou tecer distribuindo os pontos dessa forma até completar os 48 pontos. Para finalizar a quarta carreira, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Bom, para a quarta carreira eu tenho 48 pontos e agora eu preciso acrescentar mais 12 pontos. Nós vamos ter o total de 60 pontos para a quinta carreira. E nós vamos distribuir esses pontinhos da seguinte forma. Eu vou aumentar o número de pontos individuais, então eu vou fazer 3 pontinhos sozinhos e depois 2 dentro de um ponto. Faço aqui 3 correntinhas para começar do primeiro ponto alto, dou a laçada no ponto ao lado, eu preencho com o segundo ponto individual e para o próximo ponto de base faço o terceiro ponto alto individual. Feito isso, dou a laçada, no ponto seguinte eu faço então 2 pontos dentro de um ponto. Novamente, um ponto sozinho, mais um ponto sozinho e aqui mais um ponto sozinho. Então, nós temos 3 pontos sozinhos, ou seja, um ponto para cada ponto de base. Dou a laçada e no ponto seguinte, aí sim eu preencho com 2 pontinhos. Então, nós vamos tecer alternando os pontos dessa forma até completar o total de 60 pontos para a quinta carreira. Para encerrar a quinta carreira com 60 pontos, eu insiro na terceira correntinha, faço ponto baixíssimo e agora eu vou somar 60 pontos da quinta carreira com mais 12 pontos para a sexta e nós teremos o total de 72 pontos. Nós vamos tecer da seguinte forma, vamos fazer 4 pontinhos individuais e depois 2 pontos dentro de um único ponto. Vou começar com 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto individual, dou a laçada, faço o segundo pontinho dentro do próximo ponto de base, o terceiro pontinho dentro do próximo ponto de base e o quarto pontinho dentro do próximo ponto de base. No ponto seguinte, eu preencho com 2 pontos, 1 e 2 dentro do mesmo pontinho. Então, eu vou alternar 4 pontos sozinhos e depois 2 juntos. Novamente, 1, 2, 3 e 4. E aqui eu preencho então com 2 pontinhos dentro do ponto. Eu vou tecer dessa forma até completar toda a carreira, concluindo então 72 pontos. Para concluir a sexta carreira com 72 pontos, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, para a sétima carreira, vamos acrescentar mais 12 pontos. Vamos ter o total, então, de 84 pontos. E eu vou tecer da seguinte forma. Vou distribuir 5 pontinhos sozinhos, ou seja, individuais, e depois 2 pontos dentro de um ponto. Começo com 3 correntinhas para iniciar o primeiro ponto sozinho. No ponto ao lado, eu faço o segundo ponto, no ponto seguinte, o terceiro, no ponto ao lado, o quarto e no ponto seguinte, o quinto. Então, eu tenho um pontinho alto para cada ponto, totalizando 5. Feito os 5, no ponto seguinte, eu faço 2, 1 e 2. Então, eu vou alternar 5 pontos individuais e depois 2 pontos dentro de um ponto, totalizando 84 pontos para a sétima carreira. Para encerrar a sétima carreira, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Bom, aqui eu tenho um total de 84 pontos. Vou acrescentar mais 12 pontos e nós vamos ter o total de 96 pontos para a oitava carreira. Se antes eu distribuir 5 pontinhos individuais e depois 2 pontos dentro de um ponto, para a oitava carreira eu vou distribuir 6 pontinhos individuais e depois 2 pontos dentro de um ponto. Então, eu vou começar do primeiro ponto individual com 3 correntinhas e vou tecer aqui o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto
e o sexto ponto. Todos individuais, ou seja, um pontinho para cada ponto. Para o ponto ao lado, eu vou preencher com 2, 1 e 2. Então, eu vou alternar 6 pontos sozinhos e depois 2 pontos dentro de um único ponto. Vou tecer dessa forma até concluir o total de 96 pontos para a 8ª carreira. Para concluir a 8ª carreira com 96 pontos, insiro na terceira correntinha e faço ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a base para o acabamento, ou seja, para o barrado do suplá. Eu vou começar tecendo o pontinho V. Então, 3 correntinhas para começar o primeiro ponto alto, mais 3 correntinhas de separação, dou a laçada e insiro pegando dentro do mesmo pontinho de base, e faço aqui mais um pontinho alto. Então, nós temos aqui o pontinho V composto por um ponto alto, 3 correntes e um ponto alto, pegando dentro do mesmo pontinho de base. Faço 3 correntinhas, pulo 1 e 2, no terceiro pontinho de base, faço ponto baixo. Novamente, 3 correntinhas, dou a laçada, pulo 1 e 2, no terceiro pontinho de base, repito o pontinho V. Um ponto alto, 3 correntes, dou a laçada e mais um pontinho alto pegando dentro do mesmo ponto. Novamente, 3 correntinhas de separação, pulo 1 e 2 no terceiro ponto, ponto baixo. 3 correntinhas de separação, dou a laçada, pulo 1 e 2, no terceiro ponto de base, faço então um ponto alto, 3 correntes, dou a laçada e mais um pontinho alto pegando dentro do mesmo ponto de base. Nós vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira. Para finalizar, eu pulo 1 e 2, faço no terceiro ponto baixo, teço então 3 correntinhas e insiro na terceira correntinha do pontinho V. Faço aqui ponto baixíssimo, agora eu venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Vamos para a próxima etapa, em que nós vamos inserir o fio de cor vermelha. Agora, com o fio vermelho, eu vou inserir a agulha dentro do espaço do pontinho V e vou puxar. Aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou inserir a agulha e vou fazer o primeiro ponto alto, sendo 3 correntinhas. Feito o primeiro ponto alto, para dentro desse espaço, vou preencher com mais 8 pontos altos. Contando com as correntinhas, nós teremos o total de 9 pontos para dentro do pontinho V. Finalizados 9 pontinhos altos, eu dou a laçada, passo a agulha por debaixo do ponto baixo de base, puxo e faço ponto alto em relevo. Dou a laçada para dentro desse próximo espaço do pontinho V. Eu preencho novamente com 9 pontos altos. Finalizado o 9º ponto, agora eu dou a laçada, passo a agulha por debaixo do pontinho baixo de base, puxo e faço aqui ponto alto. Então, nós vamos alternar 9 pontinhos altos inserindo dentro do pontinho V e um ponto alto em relevo pegando no pontinho baixo de base. Para finalizar, dou a laçada, faço o último pontinho alto em relevo, insiro na terceira correntinha, faço o ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Prontinho. Agora, com o fiozinho verde, eu vou inserir no terceiro pontinho desse conjunto de 9 pontos. Insiro a agulha, puxo o fio e faço aqui 2 nozinhos bem firmes. Então, 1 e 2. Feito os nozinhos, eu vou inserir a agulha e vou fazer um ponto puff composto por 3 laçadas. Puxo o fiozinho, levo lá para cima e aqui eu já conto como sendo uma laçada. Então, 1, 2 e 3. Vejam só que as laçadas, elas são inseridas dentro do mesmo ponto.
Dou uma laçada, puxo tudo, faço 3 correntinhas de separação, dou uma laçada, pulo um ponto de base e no próximo eu repito 1, 2 e 3. Dou a laçada, puxo tudo, faço 3 correntinhas de separação, dou uma laçada, pulo um ponto, no próximo ponto eu repito novamente 3 laçadas. Dou uma laçada, puxo tudo, mas agora eu faço apenas uma correntinha para finalizar o ponto puff. Feito isso, vou dar 2 laçadas na agulha, vou inserir a agulha passando por debaixo do primeiro ponto daquele conjunto de 9 pontos e vou fazer ponto alto duplo em relevo. Faço uma correntinha, 2 laçadas na agulha e volto pegando no 9º ponto e faço ponto alto duplo em relevo. Feito isso, sem correntinha de separação, eu dou a laçada, pulo um ponto, no próximo eu faço o pontinho puff. 1, 2 e 3, puxo tudo, 3 correntinhas, dou a laçada, pulo um ponto, no próximo 1, 2 e 3, dou a laçada, puxo tudo, 3 correntinhas de separação. Novamente dou a laçada, pulo um ponto e faço aqui 3 laçadinhas para o ponto puff. Faço apenas uma correntinha, porque agora nós vamos fazer o ponto X, como esse aqui. Então, 2 laçadas na agulha, pego no primeiro ponto daquele conjunto de 9, faço ponto alto duplo em relevo, uma corrente, 2 laçadas e volto inserindo, pegando no 9º ponto. E faço aqui ponto alto duplo em relevo. E nós vamos tecer dessa forma até completar toda a carreira. Dou a laçada, volto tecendo o pontinho puff, distribuindo 3, pulando sempre um pontinho, tecendo 3 correntinhas de separação e fazendo o pontinho alto duplo em relevo em X. Para finalizar, faço aqui o pontinho alto duplo em relevo, pegando no primeiro pontinho desse conjunto de 9 pontos, uma correntinha e mais um pontinho alto duplo em relevo, pegando no 9º ponto do conjunto de 9 pontos. Insiro pegando dentro desse espaço, no alto do pontinho puff, e faço aqui ponto baixíssimo. Venho com a tesoura, corto o fio e arremato. Agora vamos para a última carreira do suplá e eu vou utilizar esse fiozinho dourado que se chama Encanto. Você pode também substituir esse fiozinho pelo fio vermelho para dar um maior destaque para a última carreira. Bom, eu vou inserir a agulha passando por entre esse espaço do ponto X em que nós tecemos ponto alto duplo em relevo. Passo, puxo o fiozinho e aqui eu vou fazer 2 nozinhos bem firmes, 1 e 2. Feito 2 nozinhos, eu vou puxar, fazer aqui uma corrente e mais um pontinho baixo. Feito isso, vou tecer 2 correntinhas e vou inserir pegando no pontinho puff. Faço ponto baixo, 2 correntinhas, insiro no próximo ponto puff, faço ponto baixo, 2 correntinhas no próximo pontinho puff e faço ponto baixo. 2 correntes, insiro pegando dentro desse espaço do ponto X, faço ponto baixo, novamente 2 correntes, ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo pegando no ponto puff. Então, nós vamos tecer dessa forma até completar toda a extensão do suplá com o fiozinho Encanto. Para finalizar a carreira, insiro pegando no pontinho baixo, faço ponto baixíssimo, venho com a tesoura, corto o fiozinho e arremato. Prontinho! E aqui nós temos a última carreira já pronta, finalizada. Vejam só como o Encanto ele dá um destaque para o barrado do suplá. E aqui nós temos a peça finalizada. Espero que você tenha gostado, deixe aqui nos comentários o que achou e assim que fizer a sua peça, publique em suas redes sociais marcando #Aprendiz de Crocheteiras. Ah, e te convido também
a conhecer um pouquinho mais do meu trabalho no meu Instagram, que é o @brunaespijac. Um beijo e até a próxima!